como é que é conversa, deve ser resenha, né? Acho que no Rio de Janeiro é resenha. E aí, Rafaela, paz, boa tarde, como é que você tá, querida? Paz, muito boa tarde, tudo bem? Como é que você tá aí? É um prazer estar aqui na Rádio Visionária. Oh, que alegria para nós, é que é uma honra, um prazer poder te receber aqui pela primeira vez aqui na Rádio Visionária. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente, né? É uma honra para mim, um privilégio. Que alegria de verdade. Vamos então ter uma resenha. Acho que a do Rio de Janeiro é resenha, né? Me Resenha, corrija se eu estiver errado. bate-papo. É. Ah, então é mais ou menos isso. Que eu ouvi falar que tem uma gíria, acho que aí no Rio de Janeiro, que o pessoal diz assim: essa pessoa é muito resenha. É porque ela fala bastante. Acho que é mais ou menos por aí, não é? Deve ser isso aí. Eu nunca usei esse termo dessa forma. Geralmente a gente usa É. aqui assim, ó, vamos fazer a resenha do rolê da semana passada. Vamos fazer a resenha do Ah, culto. Vamos... Então a gente essa aqui é a ah, conversa, o resumo de tudo aquilo que a gente viveu naquele momento, né? perfeito. Então tá em casa. É isso que a gente gosta. Isso aí, É isso que a gente gosta demais. Até fiz um sotaque carioca aí para isso vocês. aí. É, Muito a bom, Rádio muito bom. Visionária. Gostou do sotaque? Gosta, Gostei. né? Gostei. Isso aí. Então, só para quem é seguidor aí da Rafaela e ainda não conhece, algum seguidor da Rádio Visionária que ainda não saiba, né? A Rádio Visionária é uma rádio 100% digital, tá? Uma web rádio com transmissão para todo o planeta. Então você tá lá na Jordânia, você consegue ouvir a Rádio Visionária de boa, tranquilamente. Claro, tendo uma conexão com a internet, você consegue ouvir tranquilamente a Rádio Visionária. Ela é da cidade de Embu das Artes, aqui na região metropolitana de São Paulo, é a nossa sede. Então, glória a Deus, uma rádio com apenas 2 anos de existência e já com grandes resultados aí, grandes feitos aí para honra e glória do Senhor. Rafa, posso chamar de Rafa? Tem algum problema? Claro, problema nenhum. A maioria das pessoas me chama de Rafa mesmo. Eu até estranho quando É. alguém me chama de Rafaela, né? Porque, na Ah, verdade, então, a única pessoa, né, que me chama constantemente de Rafaela, de fato, é o meu pai. Então, quando é Rafaela, é o meu pai que tá chamando. e ainda por cima de qual autoridade, né? Chega, Sim, ele vai falar alguma coisa, mais ou menos aquela isso, coisa. né? Sim, mais ou menos isso aí. Muito bem. Querida, conta um pouquinho para nós como foi o teu início na música, como a música entrou na tua vida, como surgiu essa paixão por cantar, enfim. Conta para nós esse início da tua trajetória aí. Então, a música ela sempre foi muito presente na minha vida, né? Por conta dos meus familiares, né? Os meus avós paternos, eles sempre foram muito envolvidos com questão de louvor na igreja local deles. Eram diáconos na igreja local e eles ensaiavam duetos para cantar nos cultos. A igreja deles não tinha um ministério de louvor, mas era uma igreja onde o louvor era feito pelos próprios membros, pela própria membresia da igreja. Então, o microfone ia passando e as pessoas iam cantando, né? Então, eu fui crescendo nesse meio desde muito novinha, né? Assistindo os meus avós dentro da nossa casa. Sempre tinha louvor. A gente deixava na época era o rádio, né? O rádio ligado e sempre na rádio, sempre tocando louvor. Ou então eu sou da época do LP, né? Então tinha o LP lá também tocando. E não É é? porque eu Né? A fiz gente não assim, que eu pode também sou, denunciar a tá? idade, né? Mas a gente Eu fica também aqui, sou da já época deixa do a LP. dica. É. Pode E seguir. E também, assim, os meus pais, né? Eu tenho essa questão também com os meus pais, porque como eu fui crescendo, os meus pais foram participando do Ministério de Louvor, né? O meu pai hoje ele é presbítero, minha mãe é diaconisa, né? Mas sempre muito envolvidos aí com a obra e, inclusive, com o Ministério de Louvor. Meu pai canta até hoje. E essa influência, essa coisa, né? Então eu sempre digo, quando eu falo a respeito de como foi o início, Rafaela, como é que foi essa influência? Como é que começou tudo isso? Eu sempre falo, né, aos pais que estão nos assistindo aqui hoje, o seu filho, ele vai fazer o que você está fazendo, o que ele vê você fazendo, né? Não é à toa que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, né? Então, eu fui vendo os adultos da minha casa, né,
vivendo uma vida de louvor, vivendo uma vida de adoração. E isso foi influenciando a minha vida, aquilo se tornou normal na minha vida. Então, isso foi crescendo, fui sendo incentivada tanto pelos meus avós quanto pelos meus pais. O meu pai, numa determinada idade, ainda muito pequena, tá? Bem bebezinha ainda, andando, mas bem pequena. O meu pai, ele tentou ver se eu gostava de um violão, porque ele já tinha violão, tocava violão. Mas ele viu que eu não liguei muito pro violão, começou a deixar perto, eu olhava, mas não mexia. E aí depois ele tentou e comprou um pianinho bem pequenininho, mas um piano de verdade, pequenininho assim, infantil. E dali ele começou a ver que aquele eu já ia, né, já ia mexer, já ia tocar. E hoje eu toco teclado também. E as coisas foram fluindo dessa forma, né? Então, vendo, e aquilo foi se tornando rotina na minha vida. Foi fazendo parte do meu dia a dia. Legal, a questão da inspiração, né? Então, olhando para o exemplo, né? Com certeza você olhava para o teu pai e via como exemplo, não, eu quero ser que nem ele, né? Era mais ou menos dessa forma. Sim, sim, para os dois, assim. Na verdade, eu ouvia a música. Eu acho que já tem algo também que Deus vai colocando na pessoa, né? Desde o ventre da mãe. É uma coisa muito. Não tem uma explicação muito lógica, né? Porque não é só a questão de você olhar o adulto ali tendo aquilo. Aquilo influencia demais, né? Mas eu escutava a música, eu queria cantar, eu queria fazer igual. Né? Eu tenho uma história muito bacana com a Cristina Mel, por conta dessa questão de ouvir as canções dela. Né? E aí, nessa época que eu tô falando agora, já era CD, e ouvir as canções dela e começar a querer fazer igual. Não, eu tenho que chegar nessa nota. Não, eu quero fazer e tal. E eu tive a oportunidade de falar isso para ela pessoalmente. Porque em 2014, a gente se encontrou, né? E eu tive a oportunidade de convidá-la para cantar comigo no lançamento do meu primeiro álbum, que foi no Teatro Municipal de Niterói. E ela fez essa participação, assim, foi incrível, foi um momento muito bacana. E eu pude contar para ela quanto ela teve influência na minha vida, mesmo sem saber, né? Eu era novinha, eu era uma pré-adolescente nessa época. E ouvindo as canções dela, aquilo influenciou de uma tal maneira na minha vida. E também, naquela mesma época, eu tive o prazer de encontrá-la na minha igreja local. Ela foi convidada a ministrar na nossa igreja. E ela convidou as crianças, né? A Mel sempre teve essa questão da interação e das músicas infantis também, desde sempre, né? Isso é muito bacana. E nessa época, ela chamou as crianças à frente e eu era uma daquelas crianças. Então, cada um cantou um pedacinho daquela canção dela. Eu não me recordo qual canção foi, mas ela passou o microfone e, num determinado momento, ela parou o microfone na minha mão. Quando tive a oportunidade de falar isso para ela, e ela parou e ela deixou eu cantando. E ela falou para mim assim: essa daqui tem um futuro na adoração. E eu falei para ela, olha, eu nunca mais esqueci dessas palavras, porque de alguma maneira eu creio que ela foi usada por Deus para deixar uma palavra profética sobre a minha vida, né? E isso foi muito impactante, né? E eu louvo a Deus porque ela se permitiu ser usada dessa forma. Muito bacana, muito especial. Que legal, que bem. A Cristina é uma grande mulher de Deus. Também já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela realmente ela interage muito com as pessoas, né? Independente de quantas pessoas for, ela interage com o máximo de pessoas possíveis. É uma mulher de Deus realmente que tem uma graça do Senhor em relação a e essa questão de descobrir talentos, ela aponta mesmo. Ela fala: você tem talento, você tem futuro, né? Então, muito bom isso, muito legal ter tido essa experiência, né? E o Rafa, desde assim, novinha, né? Já adolescente, né? Você já teve que virar ministra de louvor, né? Assim, você teve esse desafio, né? De ir para frente da batalha logo na adolescência, né? Conta um pouquinho para nós como era essa responsabilidade já numa idade tão tenra, ter estar na linha de frente. Então, né, na época, a igreja que nós éramos, né, a gente era muito incentivado a buscar essa questão do chamado, da direção de Deus para a nossa vida, né? Tanto que os retiros de jovens, era uma igreja pequena,
mas as ministrações eram muito voltadas para essa questão de achar, de se encontrar na obra de Deus, né? Então, isso foi sendo trabalhado desde muito cedo em mim. E a gente, naquele momento, por exemplo, com 15 anos, eu comecei a estudar canto, né? No meu aniversário de 15 anos, quando eu completei, eu falei para os meus pais, olha, eu quero cantar, eu quero dedicar uma canção ao Senhor, que foi até uma canção do Ministério Koinonia de Louvor. Vou até cantar um pouquinho aqui para vocês. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o olheiro e eu sou o barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. E no meu aniversário de 15 anos eu tive esse desejo no meu coração. E aí, nessa época, eu ainda era uma pessoa muito tímida, né? Eu conto isso hoje, algumas pessoas falam assim, você, Rafaela, você não é tímida, você nunca foi tímida, não é possível. As pessoas falam, e eu falo, não, gente, eu já fui sim. Mas até hoje eu tenho um lado tímido, né? Mas ele aparece em pontos específicos e quem me conhece, né? Quem convive de perto comigo sabe quando isso aparece, né? Mas naquela época eu tinha tanto medo de até de segurar no microfone, porque eu pegava o microfone e parecia que ele tinha 200 quilos. Parecia que meu braço ia cair, sabe? Era uma coisa assim, né? Aquela coisa da timidez, né? Quando ela é de uma maneira muito exacerbada, né, que você fica ali limitado, ali a sua cabeça cria, né, um monstro, né? E aos pouquinhos eu fui caminhando aí para o Ministério de Louvor e 2 anos depois, com 17 anos, a gente, por uma questão de necessidade também da igreja, eu já fazia aula de teclado, eu estava no iniciozinho e o meu líder na época, Alexandre, que é um grande amigo meu, esposo de uma grande amiga, a Dejane, e ele era meu líder. E ele falou, olha, você vai precisar fazer o louvor hoje junto com o Diogo, que também é um grande amigo, guitarrista. E não tinha outra pessoa para fazer naquele momento e a gente foi. Nós simplesmente dissemos sim. Éramos meninos ali, né, acabando de sair das fraldas, 17 anos, né? E a gente simplesmente aceitou o desafio. E ali a gente foi crescendo. Fomos crescendo e fomos aprendendo e fomos caminhando, caminhando, caminhando. E aí essa trajetória foi sendo percorrida, né? Da ministração do louvor e fomos... uma coisa muito importante que acontecia naquela época, a gente foi muito incentivado a estudar. Naquela época, a Integrity Music, não sei se você lembra disso, fazia muitos congressos no Brasil. Os americanos vinham, né? A gente tinha aulas com eles. E também com... A gente teve aula com a Demar de Campos na época, em São Paulo, em Sumaré, que eram os congressos. Azaf Borba, muita gente bacana, né? Com conteúdo, ministrou pra gente ali. Aquelas turmas daquela época ali foram diferenciadas nesse sentido. Tivemos aí, digamos assim, né, entre aspas, os papas da adoração, né, puderam estar ali ensinando pra gente essa trajetória aí, como ministros de louvor, e a gente tinha workshops tanto da parte instrumental quanto de canto, prática de banda, então era muito bacana, tinha gente do Brasil inteiro ali estudando, né, aprendendo ali com aquelas pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer também um intensivo do seminário Cancion, que era em São Paulo, né? Também. E foi uma experiência muito bacana. Então eu louvo a Deus porque naquela época realmente eu fui muito incentivada e literalmente eu fui treinada, né, a ser ministro de louvor. E inclusive hoje, né, a galera que nos ouve aqui, se tem alguém aqui que é ministro de louvor, músico, gente, façam cursos preparatórios para ministrações, não estudem somente música de fato, estudem música sim, mas façam cursos preparatórios com pessoas que estão à sua frente, sabe? Nessa questão da adoração, eles têm muito conteúdo a passar pra gente, sabe? Então, isso foi o que me deu uma base bem bacana para eu aprender e continuar e permanecer, sabe? Na questão da ministração do louvor e permanecer de uma maneira sadia, né? Porque eu acho que a gente tem que ser treinado da forma certa. O púlpito, ele não é um palco comum,
sabe? Ele é uma plataforma, ele é uma plataforma. Mas nós levamos Jesus, nós cantamos de Jesus, para Jesus e para que vidas sejam alcançadas. Então, nesse meio tempo, o nosso coração ele tem que ser trabalhado, o nosso caráter precisa ser transformado, o nosso entendimento precisa ser outro. Somos ministros de louvor, somos pessoas que estamos na linha de frente, estamos na vitrine, como até os nossos pastores às vezes falam, olha, vocês estão na vitrine, sabe? Mas precisamos entender que a glória é dele, sabe? Que nós recebemos ali muitas vezes elogios, isso é saudável, mas a glória é do Senhor, porque nós nascemos para dar a glória a ele, sabe? E se nós não formos treinados, não formos ensinados e até mesmo pastoreados para termos uma base sólida em Deus, bases firmes, raízes mesmo, sabe? E sermos muitas vezes até exortados, sabe? O benefício da exortação é exatamente como a Bíblia fala. Aquela questão de Deus corrigir o filho a quem ama. Deus, quando nos corrige, ele não nos corrige para a morte, sabe? Para nos matar emocionalmente ou no nosso chamado, seja em que área for da vida, mas sim para que a gente cresça, sabe? Aquela lapidação de uma pedra preciosa ou a poda de uma árvore, né? Então, é exatamente dessa maneira que eu enxergo a exortação e a importância de uma liderança acompanhando de perto a nossa vida. E desses seminários também, aprendemos muito com homens e mulheres de Deus. Ali, pessoas que estão numa caminhada muito extensa, já de longos anos. E é sempre bom a gente ter a humildade de ouvir essas pessoas. Porque a gente deixa, às vezes, de errar, porque ouvimos e aprendemos com o erro de pessoas que estão à nossa frente, né? E isso é muito importante, é muito bom. Eu acho isso incrível, uma oportunidade que ninguém deveria perder. Que legal. Realmente, isso forja, né? Isso dá uma bagagem, né, para o ministro de louvor. Né? Eu lembro realmente desses cursos, né? Eu não cheguei a fazer, porque eu não fui introduzido para o louvor. Né? Mas a gente via vários seminários, vários congressos e conferências, né? Porque, por exemplo, você citou o Instituto Cancion, né? Que é uma referência, né? no louvor. Aliás, eu vou fazer um convite aqui amanhã, nesse mesmo horário, tem Tom Molinari aqui conosco. Tom Molinari é um dos frutos do Cancion, né? Então, é uma referência para todos os ministros de louvor, né? E glória a Deus por você ter tido, né, essa experiência, né, e hoje você poder passar isso para as pessoas, né, para aquele que está começando, né, o ministro de louvor, com certeza na tua igreja, né, aqueles ministros jovens, né, que estão chegando ali, você passar essa experiência, é importantíssimo, né, Rafa? Sim, sim. E o músico, o ministro de louvor, né, eu sei que isso é uma coisa que é muito falada, para algumas pessoas é quase um jargão, mas nós somos sim muito tentados, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer isso, com a questão da exposição. Então, o nosso coração ele tem que estar sempre ligado nisso. E aquela questão de você ter um start assim, eu preciso descer, e o acompanhamento de pessoas com experiência em Deus, sabe? Aquelas pessoas que têm uma senioridade, digamos assim, naquela área específica, ou até mesmo nossos pastores da igreja local estarem sempre nos acompanhando e trazendo a gente para o lugar onde devemos estar, que é o centro da vontade de Deus, sabe? Isso é muito importante, isso é um lugar de proteção. É assim que eu enxergo. É um lugar de proteção, é um lugar... Deus ele nos cerca de pessoas que vão ser colunas na nossa vida. Né? Eu vejo muito dessa forma. Serão colunas e serão pessoas que vão segurar os nossos braços também quando a gente estiver cansado, sabe? E essas mesmas pessoas vão ser aquelas pessoas que no momento que nós precisarmos, elas vão falar pra gente sem medo de errar. Rafaela, você está errando nisso, você precisa voltar para esse lugar. E isso é muito importante. A gente não pode ver isso como algo ruim. Talvez o momento de sentir a verdade de fato, vamos falar escrachadamente, a verdade na cara, sabe? Talvez não seja muito confortável, mas é necessário para um crescimento espiritual, emocional, uma maturidade maior em Deus e, por que não, uma maturidade maior na vida? Porque a correção ela faz parte do nosso dia a dia,
né? E assumir que erramos e que precisamos voltar, sabe? E reconhecer e dali prosseguir de uma maneira diferenciada. Isso é muito importante. Precisamos ter essa humildade, sim. E a humildade para pedir ajuda também. Eu acho isso muito importante. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho musical. Assim, se a gente for falar da discografia, a gente vai ficar aqui até. Vamos fazer vigília aqui, né? Enfim, então vamos tentar compactar. Eu quero falar principalmente sobre o seu primeiro trabalho, né? Que você falou aqui a respeito de ter gravado no Teatro Municipal, do lançamento ter sido no Teatro Municipal de Niterói. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse primeiro trabalho, como foi a experiência de cantar no Teatro Municipal. Assim, você ter, claro, muita gente te assistindo, ouvindo você cantar, né? Conta um pouquinho para nós sobre essa experiência, a experiência do primeiro trabalho, porque geralmente o primeiro trabalho é o que marca realmente o artista, né? Não, realmente, poxa, isso é como um filho para mim, nasceu aqui. Conta pra gente, Rafa. Cara, e você falou algo muito exato, muito perfeito, que é o filho. O primeiro trabalho é um filho, gente. E nasce mesmo, demorou, assim, mais de 9 meses até a gente terminar, porque foram 12 Olha. faixas na época. E em 2014 que nós lançamos no Teatro Municipal, então 2013, a gente ficou quase 2013 todo gravando em estúdio. O produtor musical daquela época desse trabalho foi o João Marcos Lopes, né? Uau. Sim, e assim, um grande amigo e alguém que edificou muito a minha vida. A maior parte, o maior conhecimento que eu tenho de técnica vocal vem da técnica dele. Então, assim, ele é uma pessoa que é um vizinho querido, ele mora pertíssimo aqui da minha casa. É uma pessoa maravilhosa como pessoa, sua família. E eu amo, assim, de paixão. E foi alguém que me incentivou muito, inclusive, a gravar o meu primeiro trabalho. Eu só não gravei antes porque eu não quis, mas ele foi alguém que me incentivou muito, sabe? Muito mesmo. Eu sou muito grata pela vida do João, por tudo aquilo que ele semeou na minha vida. E nesses momentos de produção, eu também tive aí a participação do Marcelo Rocha, que foi o arranjador de todo o CD. O estúdio dele é o Estúdio Judá, em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. E foi uma pessoa que se tornou, assim, meu amigo. A família dele se tornaram meus amigos, os pais dele, a esposa dele. E nesse meio tempo aí eles tiveram uma filhinha e foi algo muito assim abençoador, foi algo muito de Deus. Podemos compartilhar dessa felicidade com eles. Enfim, né? Foi muita coisa legal junta sendo conquistada ali. Foi um momento também da minha vida onde eu comecei a compor algumas canções. O nome do CD é CD Pontes, né? Na época eu levava um outro sobrenome, então as pessoas vão achar que hoje eu levo o meu sobrenome de batismo, que é Rafaela Batista. Antes eu usava o sobrenome Rafaela Breder, né? E nesse tempo, né, foi um tempo em que Deus me levou em momentos devocionais a compor canções. Né? Eu tenho 5 canções ali que são composições minhas. Uma foi em collab com a minha mãe. E foi uma experiência muito bacana, porque no meu momento de devocional, tocando teclado ali, no momento de espontaneidade ali com o Senhor, Deus me deu essas canções. E lendo, sim, meus devocionais, ele me inspirava de alguma forma a escrever aquelas canções. E foi muito bacana, foi um momento muito especial. De onde eu pude tirar também, em meio a algumas circunstâncias que eu vivi naquele momento, força em Deus. E eu ver ali o agir de Deus na minha vida de uma maneira muito sobrenatural. O fato de eu conseguir lançar o CD e fazer ali um lançamento no Municipal de Niterói foi um grande presente do Senhor, foi um milagre que eu vivi na minha vida, né? E ainda poder ouvir da produção do teatro, que foi a segunda maior lotação do Teatro Municipal naquele semestre, porque o primeiro foi o show da Alcione. Aquilo para mim foi um grande presente e foi uma honra, assim, eu recebi como uma honra e um privilégio muito grande, né? E se a gente for falar em estrada musical, em tempo de carreira, olha a Rafaela perto da Alcione, né? Um ícone aí da música secular, uma pessoa que está aí na estrada há muitos anos, né? Merece o respeito, nosso respeito. E então foi algo muito bacana, foi uma experiência muito bacana. A gente tem canções no CD Pontes
versões de Cristina Declário, temos Marcela Gândara, temos Carrie Job. Então, assim, foi um conteúdo muito bacana que a gente conseguiu reunir. Já ao mesmo tempo que responsa, hein? Você só pegou ministra top, hein? Só pegou referência, hein? Sim, e foram canções que ministravam muito o meu coração. E eu falava, não, João, eu tenho que versionar essas músicas, eu tenho que versionar essas músicas. Algumas ainda nem estão nas plataformas. A gente começou a desmembrar aí no contrato inicial com a Fluve Som Livre. E a gente começou a desmembrar o CD Pontes e colocar aos poucos, né, nas plataformas digitais. Então, hoje a gente tem lá Flui em Mim, a gente tem Iavé, que é Carrie Job com Desperation Band, é uma versão que eu fiz também. A gente tem Antes de Ti. Meu Deus do céu, cara, eu amo demais, cara. Desperation Band é sensacional também. Não é? Eles são incríveis. E temos ali Marcela Gândara com Antes de Ti. Também temos Flui em Mim também, Marcela Gândara. Temos Find You On My Knees, que é Me Rendo aos Seus Pés, que ainda não está nas plataformas digitais, mas fez parte do CD Pontes, né? Pretendemos aí colocar também, né? Para a galera poder ouvir também digitalmente. Então, assim, foi muito especial. Foram momentos muito bacanas, assim. Foi uma experiência incrível ali no Municipal. Então, é algo que eu vou guardar e fica um portfólio também muito bacana aí que eu vou carregar, né, ao longo dos tempos aí, né? E que foi um presente. Que legal, muito bom ter tido realmente essa experiência e assim, realmente faz com que não somente essa questão, eu falei aqui a respeito da responsabilidade, mas é um privilégio, né, você poder pegar canções dessas grandes ministras de louvor que são referências no mundo, no planeta, né, para tanta gente, e glória a Deus por você ter tido esse privilégio. Eu tinha destacado aqui uma das canções aqui, né, por exemplo, Flui em Mim, que foi uma das canções que acho que mais se... qual a palavra seria? Mais aparecer, né? Cara, mas essa é a Rafaela, né? E bênção demais poder ter tido essa oportunidade. Conta um pouquinho para nós, um pouquinho mais sobre essa experiência dentro da Fluve Som Livre, né? Como veio esse contato, né? Do selo Fluve, né? Para você fazer e poder gravar esses trabalhos, né? Sim, eu tive, na época, desde que eu comecei, né, quando eu comecei, lancei o primeiro CD em 2014, eu conheci, né, eu fui indicada, né, por indicação do David Cerqueira. Na época ele fez a capa do CD Pontes, né, lembra do David Cerqueira, do Apacentar? Né, da época do Apacentar. Sim, claro. Já fizemos entrevista com ele. Aliás, nós vamos fazer entrevista. Meu Deus do céu, muitas Jesucidências. Nós vamos fazer entrevista com ele em breve também, tá? Ele é uma pessoa muito abençoada. E naquela época ele fez, né, a agência dele fez a capa do meu CD e eu perguntei a ele, David, eu preciso de um agenciamento, eu preciso de alguém para gerir minha carreira. E eu fui apresentada ao Ângelo Luiz da L Agenciamentos, que hoje é um grande amigo, né? E a gente se tornou amigo aí ao longo dos anos. Foi alguém que me apoiou muito durante muito tempo e até hoje, sabe? E através dele, da agência dele, a gente em 2020 fechou esse contrato aí com a Fluve Som Livre para estar distribuindo, né, e desmembrando aí o CD Pontes e colocando aí os singles, né, por singles nas plataformas digitais, né? E foi uma experiência muito bacana, né? Foi muito aproveitador, foi muito bom, foi muito gostoso trabalhar com a Fluve, foi muito gostoso trabalhar com a L Agenciamento, tanto que o Ângelo até hoje a gente se fala, sabe? A gente se encontra, né? De vez em quando eu esbarro com ele aqui na igreja também, é um grande amigo. E eu acho que essas conexões divinas que Deus faz, né? São pessoas que eles vão além do trabalho, né? Passa de trabalho para alguém que faz parte da sua vida, né? Independente de estar trabalhando junto naquele momento ou não, né? Então isso eu chamo de conexões divinas. Foi muito bacana. Muito legal, realmente, são conexões divinas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ângelo, né? Um dos nossos parceiros
A L9 Agenciamentos é um dos nossos parceiros. Foi a partir daí que a gente já começou a te acompanhar. A gente não é de hoje, não, tá? A gente já te acompanha há algum tempo aí, acompanha teu trabalho. Glória a Deus por isso. E assim a gente poder ter essa ponte, essas conexões e apresentar artistas tão talentosos como a Rafaela Batista, que está Obrigada. falando conosco. São 5 horas e 31 minutos. Você está aqui no programa Rene Perspectiva. Estamos aqui entrevistando aqui a Rafaela Batista, cantora abençoada, que tá vindo com coisas novas aí. Conta um pouquinho para nós desse novo momento aí, com agora com uma nova parceria, né? Conta um pouquinho para nós sobre essa preparação, porque tá sendo preparado, você tá vindo com os 2 pés na porta, logo, logo, com novidades aí. Conta um pouquinho para nós sobre essa nova parceria aí. Então, mais uma vez, uma conexão que eu considero divina aí. Hoje a gente está trabalhando com a Cena Music, sob a direção aí do Felipe Brito, meu produtor. Mandar um beijo para ele. Beijo, Produ. Carinhosamente chamo ele de Produ. E assim, tem sido muito, muito bacana. Eu tenho aprendido muito e tem sido uma caminhada aí temos caminhado e construído aí algo sólido, tentado fincar raízes, né, firmes, aí também nesse trabalho aí com a Cena Music, e tem sido muito bacana. A gente terminou de produzir agora, e em breve vamos lançar uma canção chamada Tu És, que é de composição do Pastor Lucas, e é uma canção Alô, linda. estagiário! Nosso estagiário já tá de olho. E é bacana demais. Eu creio que muitas vidas serão alcançadas. Ela fala da graça de Deus, né? Ela fala do quanto Deus nos amou, derramando sobre nós a graça dele. E essa canção Tu És foi mais um milagre na minha vida, porque ela me toca de uma maneira muito especial. Ela faz uma conexão com a minha igreja local. O nome da minha igreja é Comunidade Livre Niterói. E num determinado... em 2020, na verdade, né, no meio da pandemia, estava tudo fechado. Naquele pior momento da pandemia que nós passamos aqui. E eu estava procurando uma canção. E eu falei, eu vou mandar uma mensagem para o Pastor Lucas. E ele foi muito solícito. Mandar um abraço para o Pastor Lucas, para sua esposa. Né? Eles foram muito bacanas naquele momento. E eu falei, Pastor Lucas, eu quero gravar uma canção sua. E o que você pode fazer por mim? E ele falou, você tem algum tema? Eu falei, olha, eu não tenho tema, mas eu quero algo nesse estilo, assim, assim, assado. E eu queria continuar nessa linha do pop rock e aprofundando cada vez mais isso dentro do gospel, né? Trazendo essa linha né, musical, do pop rock cada vez mais forte dentro do gospel. E eu falei isso com ele, e ele prontamente ele passou essa canção Tu És para mim, e aí ele me entregou só um minutinho. E ele entregou essa canção para mim. Quando ele me mostrou a demo da música, eu chorei, assim, porque fala, ele me salvou com graça. Ele me comprou com sangue. Ele me atraiu com seu amor. E hoje, livre, aqui estou. E eu tenho... Por que eu estou falando exatamente esse pedaço do refrão da canção? E eu estou fazendo essa conexão com a minha igreja local, Comunidade Livre em Niterói. Porque há 5 anos atrás, eu cheguei na Comunidade Livre. Eu contei isso até numa outra entrevista. Completamente destruída emocionalmente. Espiritualmente, eu tinha medo de Deus. Eu não tinha temor. Eu tinha medo de Deus. Eu tinha pavor. Eu tinha uma ligação muito estranha com Deus naquele momento. Eu cresci no Evangelho, mas eu passei por algumas situações durante um período da minha vida que me levaram a ter medo de Deus. E eu cheguei na Comunidade Livre nesse estado, e os meus pastores, eles foram assim, incansáveis em me resgatar,
em trazer a minha revelação do verdadeiro evangelho, do evangelho de Jesus, do evangelho sadio. Porque viver debaixo de um jugo de escravidão, eu sei que é difícil falar isso, né? Mas é possível viver isso dentro de um evangelho distorcido. Um legalismo e algo opressor. E foi exatamente isso que eu vivi durante longos anos da minha vida, até eu me ver em depressão diante dessa situação e diante de todo o contexto que eu vivi naquele momento. E os meus pastores, o pastor Zenobia e a pastora Renata, quero mandar um abraço para eles aqui, eles foram incansáveis em me resgatar. Foram pessoas que foram no fundo do poço com Jesus. Eu vou te tirar daí. Eu vou levantar você desse lugar, sabe? Então, assim, eu tenho que honrar essas pessoas pelo que eles foram capazes de fazer e dizer sim ao Senhor quando eles foram começaram a ser meus pastores e eles literalmente abraçaram a minha causa, abraçaram a causa Rafaela. Só um minutinho. Pastor Gutenberg, um abraço, querido. E então, assim, eu me lembro de um culto, eu chegando lá, eu cheguei no início lá muito vazia dentro de mim. Eu amava o Senhor, mas eu não sabia mais como me comunicar com Ele. E eu queria, e eu não sabia como Deus me via mais. Na verdade, eu estava num quadro depressivo e eu também não sabia quem era a Rafaela mais. Eu tinha perdido completamente a minha identidade. Eu não sabia que cor eu preferia. Eu não sabia que tipo de comida me agradava mais. Eu tinha perdido completamente a identidade. Quem é a Rafaela? Sabe? E eu comecei num processo de resgate, sabe? Do relacionamento com Deus sadio e de quem é a Rafaela, tanto em Deus como pessoa, como mulher, na Comunidade Livre Niterói. E eu me lembro exatamente de um culto, especificamente de uma quarta-feira, onde eu cheguei na igreja. Eu me lembro, a minha igreja, quando até a gente chegar no templo, a gente passa por um corredor largo e tem uma casa na frente. E eu passando nesse corredor, eu ouvi o meu pastor já iniciando o culto, e ele falava assim: não vos dobreis novamente ao jugo de escravidão. E ele falava assim: se verdadeiramente, se Cristo vos libertar, sereis livres. E ele ministrava aquilo, e eu sentia uma presença de Deus entrando no corredor da minha igreja. Eu sentia aquilo, e de alguma maneira, eu sentia que Deus estava falando comigo, sabe? E foi algo muito poderoso sobre a minha vida, essa questão da libertação em Deus. E foi muito profético na minha vida a igreja que o Senhor me levou, porque literalmente, essa é a minha fé. Deus me levou àquele local. Porque eu não tinha forças para entrar mais em igreja alguma, porque eu não conseguia ouvir algumas coisas que estavam sendo pregadas. Eu não sentia nada, então eu achava assim, né, naquele meu momento, vivendo aquele meu momento, eu achava assim, Deus me abandonou. Isso é uma grande mentira do inimigo, né? Deus não nos abandona, né? Ele mesmo disse: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Mas eu, naquele meu momento de dor, eu sentia isso. Porque eu entrava na igreja, eu não conseguia sentir alegria mais, eu não sentia nada durante o louvor, nem a palavra, e eu estava sentindo um vazio muito grande na minha alma. E nesse processo ali na Comunidade Livre, Deus foi restaurando a minha vida, a minha saúde emocional, o meu relacionamento com Ele, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia e fui tendo revelações que eu nunca tinha tido antes. Para você ter noção, meu irmão, eu abri a minha Bíblia nesse período e eu comecei novamente a ler a Bíblia, porque eu tinha medo até de ler a Bíblia, para você ter noção do dano que me foi causado. Eu comecei a ler o livro de Gálatas. E quando eu abri a minha Bíblia estava toda marcada, mas eu não conseguia, naquele tempo, ter a revelação que eu tive naquele momento, ter o entendimento que eu tive naquele momento. E é como se Deus, na leitura da palavra, Deus estivesse me limpando, me libertando, me tirando de um lugar escuro, sabe? Me tirando de um lugar de isolamento e me trazendo para um lugar de restauração,
de renovo, sabe? De um novo relacionamento com Ele, sabe? Me dando novos alicerces. E isso foi uma experiência muito bacana com Deus. Né? Em meio à dor, eu vi a mão de Deus na minha vida, sabe? Então, eu tenho feito questão de compartilhar isso, assim, nas redes, né? Em algumas entrevistas que eu tenho tido, aquelas que eu sinto de falar sobre isso, porque eu creio que existem muitas outras pessoas que podem ser livres da maneira que eu fui, sabe? O que Deus fez na minha vida, o que Deus fez por mim, não tem preço. Não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, sabe? Deus verdadeiramente, Ele colocou a sua mão sobre a minha vida e Ele mudou a minha sorte naquele momento. Eu não tinha esperança. E Deus me deu uma nova vida, Deus me deu uma nova alegria, Deus restaurou tudo dentro de mim, sabe? Eu sou muito grata a Deus. Eu estou de pé hoje por conta dEle, por causa dEle, sabe? Então, eu quero até deixar para as pessoas que estão assistindo essa live aqui, essa transmissão na rádio, né, Visionária, ou que vão ouvir depois, eu não sei, sabe? Deus tem uma nova história para você. Eu não sei o que você pode estar vivendo nesses dias, eu não sei, sabe? Mas o Senhor tem visto, o Senhor tem te ouvido, o Senhor tem visto as suas lágrimas, Ele tem enxugado as suas lágrimas e Ele é capaz de mudar qualquer quadro que você esteja vivendo. Eu tive essa experiência, sabe? E cantar na música Tu És, e hoje livre aqui estou, é uma grande verdade na minha vida. E é profético. Então, se Deus me permitir, é o desejo do meu coração, eu quero cantar e que muitas vidas sejam libertas através dessa canção, em nome de Jesus, porque isso me lembra o que eu vivi. E quando eu olho para a Rafaela hoje, aqui, eu canto, Senhor, só o Senhor poderia fazer isso. Verdadeiramente, hoje livre, aqui estou. E eu poder cantar isso é uma honra, é um privilégio, é uma alegria muito grande. Amém. Dá para adiantar um trechinho? Tem algum problema? Não tem problema. Vou cantar o refrão, tá? Ele me salvou com graça, Ele me comprou com sangue, Ele me atraiu com seu amor. E hoje livre aqui estou, e hoje livre aqui estou. Oh, aleluia, Redentor. Oh, aleluia, salvo sou. Oh, aleluia, me encontrou. E hoje livre aqui estou. E hoje livre aqui estou. Hoje livre aqui estou. E hoje livre aqui estou. Amém. Glória a Deus, muito Amém. bom. Glória a Deus. Rafa, quero falar algo aqui. Foi assim, quero até pedir perdão aqui. Eu vi aqui a tua assessora, aqui a Fernanda Pimentel. Deus abençoe, Fernanda. Obrigado aí pelo contato aí com a ponte também com a Rafaela. Um abraço também para o Felipe da Cena Music. Desculpa estar passando do horário, era para ter assim, ter terminado um pouquinho mais cedo, mas sem problema, a gente vai continuar, porque é o Espírito Santo que está nos conduzindo aqui. A gente nunca, como eu falo, né? Eu já deixei até claro, né? Sempre nas minhas lives, a gente nunca deixa a coisa engessada, a gente sempre tenta dinamizar o máximo possível, né, em relação à conversa, deixar realmente o bate-papo rolar e o Espírito Santo fluir. É nisso que pessoas são ministradas. Mais importante do que o convidado são as pessoas que estão assistindo, que estão sendo ministradas. Ô Rafa, assim, eu quero falar algo a teu respeito. Eu tive um sentir muito forte antes de você começar a contar isso que você acabou de contar, a respeito do que Deus fez na tua vida, porque infelizmente existem mesmo, é uma realidade, existem muitos cristãos que estão vivendo, mesmo livres, estão vivendo debaixo de jugo de escravidão, porque é a questão, uma coisa é você ter a liberdade, a outra é você se apropriar da liberdade. Então, é você realmente se sentir livre, né, em relação à tua vida, aquilo que Deus fez na tua vida. Então, uma coisa é você
ter outra coisa é você se apropriar. Então, é necessário você se apropriar para que realmente você viva uma vida livre em Cristo. E antes de você falar, antes de você começar a falar, Rafa, eu vi uma palavra muito clara, assim, muito forte, assim. Parece aqueles luzeiros aqui na minha frente, assim. Raramente eu tenho visão, assim, mas eu tive essa impressão. Palavra recomeço. Assim, foi algo muito, muito forte, assim, que veio, assim, minhas e parecia que estivesse brilhando, assim. E foi justamente antes de você começar a contar essa história que você acabou de contar. Então, Rafa, eu tenho certeza que é, assim, eu nunca falo que é Deus que me fala, eu falo que é impressão no espírito. Seria um irresponsável de falar que é Deus que me falou isso. Mas como foi algo que eu notei, eu preciso passar isso para você, essa questão recomeço. Eu creio que chegou esse tempo de um recomeço na tua vida. Um recomeço de coisas que atrasaram o teu ministério, atrasaram tua continuidade, né, em relação àquilo que Deus estava fazendo na tua vida. Houve um atraso, houve eu não digo uma regressão, mas a progressão foi muito mais lenta do que deveria ser. Então, eu tive realmente foi muito forte, Rafa, em relação a recomeço. Pega isso na tua vida, eu creio que é um tempo novo e especial, um tempo kairos na tua vida, um tempo oportuno de Deus para realmente o Senhor alinhar algumas coisas no teu ministério e você realmente desenvolver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A progressão estava lenta, não estava ao passo que Deus gostaria que fosse. Havia progressão, havia. Mas não era o desejado, que existe, como a gente tem aprendido, né, a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus, né? Então, vai de acordo com a pessoa, né? Então, a gente também entende, né, e depende da pessoa, né? Não depende somente de Deus, né? Existe a parte humana, mas existe a parte divina, mas também existe a parte humana. Então, mas é o momento desse recomeço, Rafa, de que realmente as coisas vão progredir na tua vida de uma maneira muito mais avançada do que estava antes. Então, prepara o teu ministério, prepara o teu coração para muito do que você vai viver ainda no Senhor, sobre aquilo que o Senhor ainda vai fazer na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus, eu quero, com temor do Senhor, mas com aquilo que Ele tem colocado na minha vida, eu quero passar isso para ti, em nome de Jesus, nesse momento especial que com certeza o Senhor vai colocar na tua vida. Desenvolva isso, claro, ore em cima disso, busque, vai ser realmente de acordo com a forma como você vai caminhar. Mas Deus quer fazer com que esse progresso seja muito mais, numa velocidade um pouco maior do que estava antes, em nome de Jesus. Então, receba essa palavra no teu coração. Eu falo isso com muito temor mesmo, muito temor, porque realmente foi muito forte, assim. Parecia aquelas luzes de brilhando, assim, cheia de... Tava na minha cara, assim, quase assim, ardendo no meu olho, assim, mas eu precisava falar isso para você, Rafa. Foi um momento assim, enfim, é isso. Amém, amém. Eu recebo cada palavra, recebo em nome de Jesus e creio muito em tudo que o irmão está me dizendo, sabe? Tem sido um período assim que eu tenho recebido de verdade, assim, palavras de pessoas diferentes, de pessoas que não têm contato umas com as outras, pessoas que não conhecem o meu dia a dia, né? Que não são nem tão próximas a esse respeito, até para edificar a sua fé de que não foi algo da sua cabeça. E eu creio muito naquilo que Deus está liberando, né? E com muito temor aqui também eu digo isso, né? Quem sou eu, sabe? Eu simplesmente digo sim ao Senhor e peço a Ele que me capacite para fazer a obra dele e ir aonde Ele quer que eu vá, com meu coração íntegro, sabe? Com meu coração em Deus e que eu possa ser um simples canal, sabe? Um simples instrumento nas mãos dele, puro e simples, para o que ele precisar de mim, para o que ele contar comigo, eu corresponder, né? De uma maneira, sabe, prontamente. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, né?
nesse sentido. E obrigada, meu irmão. Obrigada por se permitir, sabe, ser usado por Deus aí sobre a minha vida. Louvo a Deus por esse momento. Obrigada mesmo. Amém. Glória a Deus por isso. Deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho aqui para os nossos seguidores, também para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho nós vamos estar tocando uma das... Enquanto a música Tu És ainda não chegou, ainda está sendo preparada aí para vocês, em nome de Jesus, logo, logo. E é claro que vai estar aqui na programação da Rádio Visionária, em nome de Jesus, mas... vamos estar tocando uma das suas músicas aqui na nossa programação. Nós vamos estar tocando Yahvé aqui na programação, logo aqui após o programa Reino e Perspectiva. Não sei que momento, geralmente a gente termina o programa às 18 horas. 18 horas é o horário que a gente toca as músicas dos nossos convidados. Mas, enfim, nós vamos estar tocando, é certeza, vamos estar tocando Yahvé aqui na nossa programação. Quem quiser ouvir, ó, primeiro, tá vendo essa setinha aqui, ó? Você vai, vão abrir 2 perfis. Vão abrir o perfil da Rafaela e vai abrir o perfil da Rádio Visionária. Se você não segue a Rafa ainda, já segue ela logo, agora, já, imediatamente, rapidinho, tá? Vamos apoiar essa moça, o ministério dessa moça, que ela merece demais. E também, se você quiser, óbvio, fique na liberdade para seguir o perfil da Rádio Visionária aqui no Instagram. E aí você... Lá na nossa bio tem o nosso site www.radiovisionaria.com.br. Quando você abrir, vai ter na parte superior tem um playzinho, você já clica lá, você já vai estar ouvindo a nossa programação, ok? Também temos o aplicativo direto para quem tem sistema Android. Você pode baixar o aplicativo da rádio, vai lá no Play Store, lá Google Play, e baixa o aplicativo. Se você não tiver sistema Android, tem sistema iOS, tem 2 formas para você ouvir. Você pode ouvir através da Radiosnet e também da Deezer. Aí você faz a busca por Rádio Visionária e aí você também vai poder ouvir por lá. Também tem Radiosnet, Deezer para Android. Você também pode ouvir a Rádio Visionária através desses sistemas por Android também. Então, opção não falta. Você vai poder ouvir uma programação abençoada e a gente vai tocar daqui a pouquinho a música Yahvé. Mas, logo, logo, Tu És aqui na programação da Rádio Visionária. Prepara aí, a qualquer momento aí estaremos recebendo essa canção com muita alegria, com muita graça de Deus. Porque agora que a gente tem contato com você, Rafa, esquece. Agora a gente vai ficar no teu pé no bom sentido, tá? Pode ficar, pode ficar. E a gente amanhã, inclusive, falar aqui com a galera também, né? Aqui em primeira mão, aqui na Rádio Visionária também. Amanhã eu já vou estar tocando voz num segundo single, né? A Tu És já tá pronto, Tu És já tá pronto, prontíssimo para lançar. A gente já tá vendo a data aí, né? Felipe Brito que tá aqui. A gente já tá vendo essa data de lançamento, ainda não foi divulgada, mas a gente vai divulgar em breve. E amanhã, terça-feira, a gente vai estar no estúdio Tétrades, colocando a voz da canção Lamparina, que fala da parábola das 10 virgens. E eu creio que essa canção vai abençoar a vida de muitas pessoas. Ela é uma composição do meu amigo Wanderson Santos, que também é artista Cena Music. Grande Wanderson! Ô, parceiraço! Grande Wanderson! E ele, assim, tem sido um amigo muito bacana, sabe? Que gentilmente falou assim, Rafa, canta essa canção, eu creio que isso vai ficar muito bacana na sua voz. E essa canção tá linda. E eu já deixo esse spoiler aí, gente. Fiquem ligados também nessa canção Lamparina, que está vindo aí, está começando a nascer, né? E eu creio que vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a gente fica muito feliz. A gente estava realmente assim, como eu falei, a gente tem acompanhado o teu trabalho, na medida do possível, claro, né? Mas a gente fica feliz por você estar trazendo novidades aí pra gente. A gente queria muito ver novidades suas, de verdade. Não é porque eu tô aqui na tua frente, não, mas a gente está muito feliz com esse novo tempo na tua vida. E glória a Deus, a gente vai estar acompanhando com certeza aí e aguardando aí tudo aquilo que você vai trazer aí, em nome de Jesus, viu, querida? Amém, amém, amém. Obrigada mesmo aí. Obrigada por esse tempo, todo esse tempo aí, né, de acompanhamento aí do trabalho Rafaela Batista. Obrigada mesmo aí, eu me sinto muito honrada, de verdade, de coração, por todo esse carinho, né, pela recepção maravilhosa aqui na Rádio Visionária. Né? E é uma honra para mim. Meu coração se alegra demais. Obrigada mesmo. Amém. Para finalizar, Rafa, antes da gente fechar nosso bate-papo aqui, eu vou fazer algo que eu faço com todos os meus convidados aqui. Eu já fiz mais de 400, já estou quase chegando a mais de 430 lives já, desde janeiro do ano passado, maratona. Eu não me importo, eu amo fazer isso aqui.
Eu gosto de conhecer gente nova, trabalhos novos. Eu faço isso pela graça de Deus. Mas eu não deixei de cumprir um propósito que eu fiz com Deus, de cada pessoa que eu trouxer aqui, depende de quantas vezes ela aparecer aqui, ela não escapa. Se por exemplo, ele cai, eu vou lá no direct, não vou deixar de cumprir o propósito, vou lá no teu direct, no WhatsApp, sei lá onde for, onde você estiver, eu vou cumprir. É o seguinte, Rafa, eu quero orar pela tua vida para poder fecharmos aqui. Você me permite, minha irmã? Amém, total. Estou aqui para receber. Amém. Amém. Já recebeu um anjo, vai receber muito mais. Glória a Deus. A gente que queria receber, você que está recebendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O pessoal que está aqui nos assistindo, vamos ajudar a gente em oração pela Rafa aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida da Rafaela, essa ministra, Senhor, que Tu tens levantado, Senhor, nessa nação, em nome de Jesus, serva preciosa Tua, com o coração muito voltado para Ti, Senhor. Diante de tudo aquilo que foi compartilhado aqui, Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor é uma realidade na vida da Rafaela, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, experimentar o novo de Deus na vida dela. Experimentar, Senhor, ter novas experiências, Pai, para o louvor da Tua glória. E que a cada dia, Senhor, ela possa, Pai, entender esses processos, entender esse tempo que ela está vivendo, Pai. É um tempo kairos, tempos oportunos, Senhor. Quando vivemos tempos oportunos, o Senhor faz algo. O Senhor faz maravilhas. Por isso, Senhor, que o Senhor possa abençoar a ela, abençoar o seu ministério, abençoar a sua igreja local, abençoar a sua família. Pai, em todos os sentidos, Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de tudo, Pai. Em nome de Jesus, de cada detalhe, Senhor, da vida dela, Senhor, do coração dela, da mente dela. Que todo ataque mental, todo ataque contra o coração dela, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, toda dúvida seja dissipada agora. Em nome de Jesus, toda incerteza seja absolutamente aniquilada. Em nome de Jesus, porque eu creio que, assim como falamos na vida dela, Pai, ela está vivendo um tempo de recomeço, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua vontade se cumpra sobre a vida da Tua filha. É o que nós pedimos, é o que nós cremos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Rafa, recebe aí. Recebo, muito obrigada, muito obrigada. Me sinto muito abençoada por essa live. Sabe, muito obrigada mesmo, não tenho palavras para agradecer. Nada seria suficiente aqui, porque ouvir a voz de Deus assim, de uma maneira assim tão inesperada, porque a gente ia conversar, lógico que a gente ia conversar sobre as coisas de Deus, nós iríamos falar, ia haver uma entrevista, ia contar um pouco da minha história, né? Mas ser surpreendido por Deus assim é algo muito precioso, né? E mais uma vez, obrigada, meu irmão, por se permitir. Né, ser canal do Senhor. Continue aí nessa sua força, né, e deixe Deus te usar. Não pare. Amém, amém. A Rádio Visionária está aqui para servir teu ministério, com certeza. Essa é a primeira de muitas entrevistas que ainda vão ter. Você vai passar muito por aqui, em nome de Jesus. Com certeza estaremos ligados aí naquilo que você vai tá trazendo aí para nós. Quero pedir mais uma vez perdão, Fernanda. A gente passou bastante do horário aqui, mas já era, tá? Aqui o Espírito Santo é que manda, tá? Nós não mandamos nada, tá? Então, já foi. Glória a Deus por isso. Amém. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. Obrigado, Rafa. Deus abençoe. Obrigado a cada um de vocês que nos assistiram e nos ouviram aqui. 6 horas em ponto. Estamos terminando aqui o programa Reine Perspectiva. Em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva aqui. A live do Instagram vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Também estaremos subindo para o nosso canal no YouTube a qualquer momento. Já se inscrevam lá no nosso canal no YouTube. Ative o sininho, notificações e tudo mais, enfim. E também estaremos reprisando o áudio na íntegra na nossa programação no fim de semana. Não sei se nesse ou no próximo. Fique ligado nas nossas redes sociais. Você vai saber dia e horário ao qual nós vamos estar reprisando esse bate-papo maravilhoso que tivemos aqui com a Rafaela Batista. Valeu, gente. Obrigado a todos que nos assistiram. Valeu, obrigado, ouvintes. Deus abençoe. Estamos encerrando o programa Reine Perspectiva. Obrigado, Rafa. Valeu, querida. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, Rafa. Tchau.